aqui estamos nós novamente na terceira mensagem da série Destravar, destravamento, né? Desbloquear. E nós falamos já em 2 momentos. O primeiro momento nós falamos sobre destravando o olhar. Segundo momento, está aí embaixo, você vai ver destravando nossas histórias e emoções. E eu, antes que você avance nessa mensagem, depois você se comprometa e dá uma olhadinha nessas 2 outras mensagens, porque a de hoje, ela é continuidade do que nós vemos falando sobre destravamento, né? Na mensagem anterior, nós conversamos sobre destravar nossas histórias, nossas emoções e o quanto eventos que acontecem na nossa infância e adolescência podem marcar a nossa vida de uma forma não muito positiva e nos fazer avançar ao longo da nossa história com travas terríveis. Mas aí eu fico pensando o seguinte, que tem muitas coisas que não são travas apenas da nossa história, não são coisas apenas que acontecem por conta dos nossos pais, mas sim com um investimento, uma ação espiritual contra nós. E quando se fala de batalha espiritual, né, a gente já tem um leque infinito de coisas que se fala a respeito disso. Eu confesso a vocês que eu já tive muitos medos com relação a essa coisa do espiritual. Primeiro porque eu ia dormir quando eu era criança e via coisas, né? Tinha sonhos bem significativos, coisas que realmente aconteciam. E eu era meio assustada, né, com essa coisa de demônio, de ação de Satanás. Mas depois eu fui descobrindo que o primeiro elemento do diabo contra mim, a sua força contra mim, está no medo. O medo abre portas para que Satanás cirande, né? Ou seja, brinque e atrapalhe minha vida, me frustre, né? E ao longo da minha vida espiritual, ao longo do meu caminhar com Deus, eu fui percebendo qual é o papel do diabo, qual é a força dele, mas também qual é a minha força e a autoridade que me foi confiada através da pessoa de Jesus. Então, Paulo, quando chega para a igreja em Efésios, lá no capítulo 6, né, Paulo realmente tem propriedades para falar, principalmente a igreja de Éfeso, porque ele foi muito torturado em Éfeso, ele enfrentou uma intensa batalha para implantar a igreja de Éfeso. Mas quando ele avança na carta dele aos Efésios, lá no capítulo 6, ele começa a dizer assim, ó, primeira coisa, queridos, que a nossa luta, a nossa guerra, ela não é uma guerra natural. Ou seja, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, forças, né? Contra estruturas espirituais que são colocadas contra nós. Então, o primeiro ponto sobre destravamento. Às vezes pode parecer que é só uma questão circunstancial. Por exemplo, a pandemia. Ah, não, isso é por causa do vírus, tinha que acontecer mesmo, será? Ou então você começa a semana ou começa o ano e a sua vida entra numa série de derrotas, de coisas. Ou você começa a fazer um trabalho para Deus e você começa a se sentir angustiado, vai dormir inquieto, Será que as coisas são só nossas emoções? São só eventos naturais? A Bíblia vai dizer que não. Então eu quero que você que está me ouvindo aí, me vendo através desse vídeo, perceba que você está numa guerra. Você não está apenas enfrentando uma situação difícil. Você está numa guerra, existe um inimigo querendo destruir você, destruir a sua casa, destruir o que Deus confiou para você, arruinar com a sua história e te levar para o inferno. Você não está num ambiente neutro, você está, assim como eu, encurralado talvez, aflito e parece que são coisas naturais, parece que é só um tempo, mas você está numa guerra. Então, no primeiro ponto sobre destravando, enfrentando a guerra espiritual, gente, nós temos que parar de ser ingênuos, parar de usar armas naturais para enfrentar questões espirituais. Paulo disse que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? Não são armas naturais. Não é sofisma, não é inteligência, não é a sabedoria humana, é o poder de Deus. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, primeiro entenda que você está numa. Pode estar tudo bem na sua vida, pode estar tudo muito difícil. Você está numa guerra.
Então, quando você começa a entender isso, a primeira coisa que acontece é que você para de se ofender demais com as pessoas. Porque parece que são pessoas, mas não são as pessoas, são as forças que mobilizam, às vezes, o ambiente e o lugar e que coloca-se contra você utilizando pessoas, utilizando circunstâncias, utilizando coisas que podem te machucar. E a gente está vivendo esse momento, né? Então Paulo vai dizer, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, além de você entender que está numa guerra, você não está apenas no espaço físico chamado terra, ou trabalho, ou casa, ou rua. Você está no espaço físico, no espaço chamado regiões espirituais, na região celestial. Só que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nesse lugar onde nós somos afligidos, afrontados, onde nós somos colocados de frente para enfrentar Satanás nas regiões celestiais, é o lugar que nós já somos declarados mais do que vitoriosos. É forte, né? É legal pensar nisso. Então, você está numa guerra, você está num espaço chamado regiões celestiais. Neste lugar, por conta da pessoa de Jesus, você já é mais do que vencedor. Aí você vai dizer, mas irmã, a senhora não sabe como eu me sinto. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Mas as armas que se levantam contra nós são carnais. Então, o diabo sabe, por exemplo, quando uma pessoa ela tem tendência à depressão. Ela é triste, aquela pessoa melancólica, aquela pessoa que absorve tudo, que fica triste, que guarda tudo. O diabo sabe muito bem como é o comportamento emotivo, emocional e mental dessa pessoa. Então ele usa situações para potencializar essa tristeza se transformar numa profunda melancolia, uma profunda depressão e quem sabe mais na frente fazer dessa pessoa uma pessoa aflita, incapaz, impotente. Quais foram as armas que o diabo usou? As emoções. Aí a gente pensa que o nosso coração é campo neutro. Não é. O diabo conhece bem quem somos nós e quem é você. Às vezes a pessoa tem dificuldade com a família. Ou seja, às vezes é só fulaninho que é crente, todo mundo não é crente. Quais são as armas que o diabo vai utilizar contra fulaninho? A família. Só que o problema não é a família, é a força que age por trás. Então você está numa batalha, você está numa guerra. Essa guerra você está nas regiões celestiais com armas naturais colocadas contra você, mas a guerra não deixa de ser espiritual. Né? Paulo vai avançando sobre isso e vai falar sobre as armaduras de Deus. Gente, se eu estou numa guerra espiritual, eu não posso enfrentar a batalha espiritual com coisas naturais. Não adianta você ir para a igreja ou para um lugar que a pessoa diga, pense positivo, vai ficar tudo bem. Meu irmão, na hora de tu guerrear contra Satanás, não é pensamento positivo, não é otimismo, não é musiquinha para embalar, não. É oração, é jejum, é você se levantar e dizer à sua alma, eu não vou temer, Satanás, venha cá, eu vou te enfrentar. Recentemente eu tive uma experiência muito difícil, né? Eu fui dormir, acordei madrugada, um sentimento de opressão, de batalha, sabe? Aquela coisa me consumindo, querendo me sufocar. E o Espírito Santo disse assim para mim, você está no meio de uma guerra. O primeiro sentimento que vem numa situação real, né, que você entende, é que você nem consegue acordar e você não sabe como... Vem um pavor, vem um pânico. Aí o Espírito Santo disse para mim, não temas. Ele diz a ordem, não temas, mas quem vai combater o medo sou eu. Então eu comecei mentalmente e disse, Espírito Santo, me cubra com o sangue de Jesus. Senhor, venha cá, em nome de Jesus, me reveste de poder. Eu fui, mesmo adormecida ou vulnerável, eu fui me apropriar das minhas armas espirituais para enfrentar aquela força. Durou a noite toda. Eu orando com Deus e aquela força querendo me esmagar, como se fosse um poço de lama me sugando. Quando foi, de repente, o Espírito Santo disse assim, guerrei. Aí eu olhei para mim mesma e disse, Satanás, de olhos fechados, eu lembro isso porque foi há poucos dias. Eu disse, diabo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho medo de você. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, te repreender. Sai de cima de mim, sai daqui. Pensamentos opressivos. Aí comecei a guerrear.
Só que quando eu comecei a guerrear, eu mudei a minha postura. A minha voz, eu estava numa guerra, queridos. O diabo queria que eu tivesse uma noite de sono horrível e que aquelas imagens que ele estava colocando na minha mente se confirmassem por meio de uma fé negativa. Aí eu disse: Satanás, eu rejeito os teus pensamentos. Na autoridade do nome de Jesus, eu te resisto. Eu quero te mandar, saia da minha casa. E comecei uma guerra. Quando foi por volta de quase 5 horas da manhã, eu lembro porque estava amanhecendo o dia, aí eu senti que de fato eu venci a guerra, porque me veio aquela paz e eu voltei a dormir. Se você está numa guerra, você tem que falar como um guerreiro, se posicionar como um guerreiro, parar de covardia, parar de coitadismo, parar de lalala, de mimimi, de choro e dizer: agora quem vai enfrentar essa guerra sou eu. Para destravar você. Talvez você precise, de fato, entender que está numa guerra e precisa se posicionar como um guerreiro. Porque numa guerra não adianta guerreiro pegar um lençolzinho e se esconder como um bebê pequeno, não. Tem que guerrear. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Você está numa guerra, o diabo é real, Satanás e seus demônios são reais. Ele conhece a nossa estrutura, conhece como nós pensamos, ele conhece mais ou menos o agir de Deus, ele não sabe todo o propósito de Deus por mim e para você, mas sabe pelo teu jeito, pelo teu temperamento, pelos caminhos que Deus vai abrindo, ele vai se antecipando para destruir você, para frustrar você. E chegou, essa mensagem é muito especial para você, chegou a sua hora de dizer: diabo, chega, sai, porque eu vou viver a vida que a Bíblia diz que é minha. Eu agora vou cumprir o propósito que Deus tem para mim, eu vou ver salvação na minha casa. Eu vou fechar essa reflexão. Eu tenho muitas histórias de batalha espiritual. Eu conheci uma irmã que enfrentou uma batalha espiritual. Eu evangelizava ela dentro de uma favela, no Ibura, muitos anos atrás. E essa irmã me contou o seguinte. Primeiro, o marido dela tinha uma sala. A sala dela era de barro batido, mas na sala tinha um móvel, a única coisa de valor, um móvel caríssimo, cheio de copos com águas do espiritismo, com os santos da Igreja Católica e com instrumentos da Umbanda, coisas que eles saíam invocando. Isso é para quem crê, viu, queridos? E o que aconteceu com essa mulher? Eu entrava na casa dela, fazia uma oração de 3 minutos e saía, porque se ele sonhasse que eu estava lá, ele ia lá e batia nela, ela apanhava. Quando foi um dia, ela disse: irmã, a senhora não pode ir mais na minha casa, mas agora eu já sei guerrear. Eita! Ela conta que durante as noites, o marido dela chegava alcoolizado, desmaiava de tão bêbado. E ela pegava a mãozinha dela e dizia: Deus, enquanto ele dormia, é a tua mão na vida desse homem, Senhor. É a tua mão abençoando esse homem. Essa mulher passou 4 anos nessa batalha espiritual, passando fome com seus 3 filhos, às vezes sendo espancada pelo marido. Mas ela parou de se vitimizar. Ela parou de coitadismo. E ela disse: eu agora vou enfrentar Satanás de frente. Os 4 anos que eu passei lá, essa mulher fazia essa oração. Um dia, esse homem chega no sábado, 5 horas da tarde, bêbado, lavado, e entra dentro de casa e começa a pegar as imagens da Umbanda, dos santos, as coisas lá, e quebrar no meio da favela. Eu já não estava fazendo um trabalho lá, tinha ido para um outro trabalho. E quebrando aqueles santos, quebrando aquelas coisas. E olhou para ela e disse: diga aquela irmã doida, a irmã Miriam, aquela louca que fica orando na minha casa sem a minha autorização. Diga a ela que a partir de hoje eu sou um crente. Diga a ela que a partir de hoje o diabo não vai mais fazer de mim o que ele quer. Diga a ela que eu estou bêbado, mas eu vou ser crente. Moral da história: esse homem hoje é um pastor. Muitos anos depois, 10 anos depois, essa mulher me achou numa igreja que eu fui ministrar. Mira, eu não a reconheci, porque na época que ela morava na favela, era pele e osso. Então ela estava gorda. Aquele homem que era magro, escuro do sol, porque ele era pedreiro, magro, seco, esturricado da bebida, gordinho, baixinho, um cabelo cortado, cheiroso, olhou para mim, aí ela disse: lembra dele? Eu falei: não, lembra de mim? Isso também não. Aí ela me contou essa história. Na hora de guerrear, guerrei. Que Deus te abençoe. Você fica aí com essa mensagem, porque eu sei que você tem muitas guerras, mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Beijo, fica com Deus.